A minha melhor arma, primeiramente, é Jeová Deus e Jesus Cristo. E assim, a sabedoria que Deus me deu, todos os dias, de ele poder lidar com certos tipos de brasileiros que vieram tirar infâncias de mulheres, homens, crianças, pessoas boas, inocentes, pessoas que realmente querem viver uma vida honesta. Não como muitos cidadãos que moram dentro da própria República Brasileira, que sempre lutou contra o próprio país. Sou nascido e criado dentro do estado do Rio de Janeiro, no antigo hospital, o EPTEC, que hoje em dia é chamado do Hospital Geral Federal de Bom Sucesso. A trajetória da minha vida, a história da minha vida, na minha vida sempre foi uma carnificina. Entre meio de ricos, entre meio de pobres, entre meio de polícia, entre meio de criminosos, entre meio de políticos, entre meio de presidentes de governos e governadores. Eu nunca tive uma oportunidade na minha vida de eu realmente poder trabalhar e ter os meus interesses entre meio do meu trabalho, entre meio da minha vida, se eu poder viver ela, não. Não. Sempre fui debochado, sempre fui zoado, sempre fui curtido. E um desses motivos é de eu não poder ter um apoio moral, físico, sentimental, intelectual, ou da forma inteligente que o homem mesmo fala que são. Eu luto por vidas, não sou criminoso. Criminoso é aquele que tenta impedir todos os dias de Deus salvar a vida da humanidade e do mundo. Esse é o estado do Brasil, o Rio de Janeiro, de todas as baixadas fluminenses, desde o tempo da minha existência, dentro do próprio sistema brasileiro, entre meio às suas corrupção, ativa, negativa e monoativa. Eu luto, não pela oportunidade dentro do Brasil, não. Que oportunidade dentro do Brasil eu nunca vou ter, não. Eu não. Eu vou ter isso aí. Barulho no meu ouvido, pessoas querendo matar meus filhos, pessoas viver judiando de mim e da forma que eu sou. Sabe por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem ver poder. Eles querem ver eu arrancar um porte com a mão, eles querem ver eu parar um carro com um dedo, eles querem ver eu soprar um avião e o avião capotar no alto. Mas isso não é o tempo. Isso não é agora. Eclesiastes 3, de 1 até o final, ali fala que baixo dos céus há tempo para tudo. Vai chegar um tempo que eu estou pedindo a Deus, abaixo do seu santo filho, abaixo do seu santo filho, a minha força, para que assim ele me liberte, assim como eu já sou liberto em Jesus Cristo, para que venha fazer o julgamento entre o mundo e as nações, a mostrar quem é o meu Deus. De tanto eles viverem debochando, rindo, batendo a porta nas caras das testemunhas de Jeová, negando o nosso amor, negando a nossa fé e prejudicando ao mundo a sua libertação e a sua salvação. Esse é o estado do Brasil e os seus brasileiros, que todos os dias fazem isso entre meio às suas religiões falsas, entre meio àquelas que abrem hoje e se diz que são santos, entre meio daquelas que perseguem aos meus irmãos das testemunhas de Jeová, para fazer atrocidade e nos chamar de mentirosos. Eu estou aqui, senhores do mundo, senhores poderosos, independente daquele que for que carrega a sua batente ou não, ou que governa o país ou não, para fazer uma diferença com os senhores. Me levar até o deserto do Saara
e lá me jogarem uma bomba arquitetônica, do tamanho desse carro aqui, ó, uma bomba em cima de mim, para saber se eu vou morrer ou não. Se eu não morrer, os senhores se entregam a Jeová Deus e a Jesus Cristo, porque os senhores sabem que os senhores vão para o inferno, se eu não morrer. Aí, se eu morrer, os senhores estão livres e libertos. Aí eu passo como uma pessoa falsa. Esse é meu acordo entre o mundo e os poderes do mundo, da humanidade que governa o mundo, as suas religiões e aqueles que convivem e sobrevivem e diz que são humanos no meio do mundo e aqueles que falam que traz a paz do mundo. Esse é o meu primeiro acordo entre o meio de tudo aquilo que é vivo e existente na face do universo. O meu segundo acordo é ser televisionado por dentro de todas as emissoras de televisões mundiais a um copo de veneno, a um galão ou uma piscina grandiosa de gasolina e lá me pôr fogo nela e eu vou mergulhar nela. Se lá eu não morrer também e não ser consumido pelo fogo, se vocês põem ao fogo, vocês são consumidos pelo meu fogo, e eu me amostro minhas 12 asas, as mais brilhantes, as mais fortes, eu destruo vocês só pelo poder da própria natureza. Chuva, vento, o ar e a terra. Os senhores que decidem. Os senhores escolheram isso. Então é assim que tem que ser. Os senhores têm que provar a imortalidade dos senhores e eu provo a minha imortalidade. Se não aceitarem, vão continuar passando como mentirosos e vão ser destruídos da mesma forma e piores ainda o que os senhores pensam. Deus está dando ordem ao digno e à sua dignidade e aos santos para que venha se guardar e venha parar a pregação e matar eles com a fome espiritual, sem bater na porta deles, sem procurar eles. Se eles amam a Jeová, eles mesmos vão de procurar as congregações da Testemunha de Jeová. Daqui para frente, todos aqueles motorizados, veiculados, se os seus carros aos freios não parar antes do poste vir bater no seu carro, a progenitura e a progenitura de vocês estão destruídas. Continuando, assim é todos os dias minha corrida. Eu provo arquitetonicamente, arquisiosamente, pela força e a proporção da velocidade do vento que eu trago em cada corrida minha, em cada tempo e chuva que é trazida, em cada hora, em cada circunstância, em cada minuto que eu corro. O meu objetivo é salvar vidas. Conforme muitos vieram vir me impedir a salvar a vida das pessoas. Não me permitiram, não me ajudaram, só me humilharam, viveram me rebaixando, viveram me desqualificando, viveram me humilhando, e assim até o meu próprio sangue ao chão vieram ser derramados e derramaram eles. E assim, mediante a cada um deles, que assim todos os dias que luta contra a vida do próprio ser e a própria vida que se tem, não foram dignos nem da vida que se carrega e nem pelo próprio ar que se respira. A prova tem que ser provado, a verdade tem que ser mostrada, porque é vida de pessoas antes de vir ao mundo que depende do que eu estou fazendo. Não é uma porção que passa sobre mim, que me humilha entre meio dos seus veículos, se achando que são ricos, que a riqueza se desfarela como a terra, que queima através do calor da temperatura do vento ou do sol, que se destrói ao próprio carro que se bate, que é o freio que se nega e a velocidade que se vem.
foi assim. As coisas daqui para frente vai ser piores. E cada vez mais, ao instinto dos anjos, e cada anjo, e cada demônio nessa terra que for solto, a humanidade vai sofrer, vão morrer, vão passar fome, vão virar miséria. Os ossos mesmo hei de ser queimado no próprio fogo, e nem a própria cinza. No próprio fogo será achada, e nem teus corpos serão achados, serão sumidos entre o meio do universo de Jesus Cristo. Formou o terceiro acordo. Ao anjo, ao arcanjo, ao serafim, ao querubim e ao anjo que eu sou. Entre os países que existe a legislação, a lei, de acordo ao crime cometido sobre a vida de cada cidadão que hoje em dia se vive, entre meio das suas câmeras, filmadas, mostradas arquitetonicamente, entre o meio do mundo, a eu ser fuzilado junto com aqueles que são os piores assassinos, mas filmado no mundo. Se eu escapar com vida, por cada bala que veio cravar o meu corpo, que veio queimar ele, que veio trucidar conforme está a marca de todo o meu corpo, eu não morrer, a pena é máxima contra esse país, para começar o seu julgamento dentro da meretriz que o Brasil é. Deixa eu te provar, meu irmão. Deixa eu te provar muita coisa, Brasil. Muita coisa.
que desde 2016, ao estado do Rio de Janeiro, ao carro aí, minha senhora, desde 2016, se o estado do Rio de Janeiro tivesse me apoiado, tivesse me dado a mão, tivesse me dado ajuda e não tivesse negado a água por causa dos filhos dos ricos, dos playboyzinhos, daqueles que se carregam, que aqueles que dizem que têm a sua fé, aqueles que dizem que nunca negaram a Deus, mas negaram aos anjos e a Deus, que toda a verdade seja dita, toda a verdade seja dita, a vida das favelas não seria do jeito que é. A vida da favela e a vida deles seria totalmente ao contrário. Mas por viver debochando, viver nazigiando a vida de uns e de outros, o mundo e o Brasil e as suas guerras, iraniana e israelense, uruguaia, entre o meio da Venezuela, dos Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia. Foi o que se permaneceu por causa do estado do Rio de Janeiro ao Brasil, com a sua mentira política entre o meio do mundo, veiculado, que se pode chegar rápido, antes da minha velocidade ser mostrada ao total, antes da minha velocidade ir ao mundo ser mostrada até o seu final. Mas o Brasil negou a Deus. Deus me permaneceu com minhas dores, da minha forma e do meu jeito, para poder demonstrar ao coração do homem que nunca mudou. Nunca mudaram. Sempre permaneceram pior do que o cão pitbull que eles caçam e matam. Um exemplo é esse aí que eu estou mostrando aí, ó. Tipo, dinheiro de passagem eu tenho. Mas para os senhores verem
que são um dos países maiores, que domina até mesmo por dentro e fora do Brasil, para ver o que acontece. Entendeu? Eles não ajudam ninguém. Somente quem quer ajudar eles. O interesse deles, se eu tivesse com dinheiro e fosse uma pessoa realmente bilionária, rico, eu teria uma opção de fã. Eu teria uma opção de fã corrupta ainda. Então eles só não querem me ajudar para não poder mudar a própria cara do sistema brasileiro que eles vivem. Pelo pelo procurar aquilo que não é o devido. Mas nunca procurar aquilo que é justo. Os senhores do governo mundial observarem quem são a cidadania indelinquente nazista brasileiro. Meu senhor, eu vou ser bem realista mesmo. Eu estou aqui mesmo para poder demonstrar quem eu sou, abaixo de Jeová Deus e Jesus Cristo, que é para poder julgar esse mundo mesmo. E pessoa ímpia, iníqua, que não tiver arrependimento, não se arrepender e não fizer a vontade de Jesus Cristo, meu senhor, Deus vai matar mesmo. Deus vai eliminar cada ser vivo que não fizer a vontade dele. O senhor pode pegar aí a lei, as escrituras da Bíblia aí, junto com o Papa aí, que hoje em dia é o Papa americano que nós temos aí, que o senhor vai ver e vai pedir a ele, para poder mostrar de Gênesis a revelação, a iniquidade do sistema de hoje em dia, paralelo que o mundo é, ganancioso e ambicioso. Aí o senhor vai dar razão àquilo que eu estou mostrando ao senhor, daquilo que eu sou e das provas arquitetônicas e bombônicas daquilo que eu quero mostrar aos senhores, ao risco que hoje o mundo está tomando e ao fim que o mundo vai tomar. Aquele que não for justo e não tiver amor ao seu próximo, Senhor, Deus vai eliminar. Vai sim. Lê mesmo as escrituras da lei sagrada lá dentro lá, o senhor vê o que vai acontecer mundialmente logo em breve. Logo. O que vai acontecer brevemente. Não falta muito não, falta pouco. Se o senhor observar no começo dos meus vídeos, do tempo atrás, das minhas corridas, o senhor vai ver e como que mudou a minha velocidade. Como que eu mudei, até mesmo na minha própria personalidade, a respeito da iniquidade desse sistema brasileiro, que hoje em dia está sendo cometido a esse grande erro. Meus senhores, se continuarem da forma que está, e ninguém vir impedir, e começar a surgir guerra por guerra, que tem que acontecer. Nação se levantar com nação, reino contra reino, mas ainda não é o final. Escassez de víveres, fome, pestilência, a doença, o coronavírus que nós tivemos agora, recentemente, pelo mesmo tempo da guerra da Ucrânia que nós tivemos. Esse vírus que nós tivemos são os vírus das guerras do passado ao presente e agora no nosso futuro. Se nós tivermos mais uma doença dessa, a 1/3 da humanidade que carrega tatuagem, que leva seus piercing, que tem as suas cicatrizes, que vive aí entre meio de postos de combustível, pelo cheiro do odor da gasolina, pelas águas poluídas que nós temos, não vai sobrar 1/3 da humanidade inteira, mundialmente. Observa e faz tudo isso que eu estou falando. E o que eu vou dizer? Pega o odor da gasolina, pega o odor do diesel, pega o odor do óleo, pega o odor da água poluída,
da água sobre limpa, todos esses odores de água que eu estou falando para os senhores ajuntam todos eles. Pega um bicho, um animal, que tem que ser sacrificado, que a doença vai eliminá-lo logo, logo. O senhor deixa aquele odor perto do animal e conta ele. Conta. Pega uma pessoa que tem uma marca de tatuagem ou uma tatuagem, ou que tirou ou não a tatuagem, o senhor faz um exame biológico sobre a carne dela. Depois eu vou explicar como que o senhor vai fazer tudo. Isso é apenas uma explicação da forma que tem que ser começada a ser feita. O senhor vê se a humanidade vai escapar. Está vendo essa terra toda molhada? Pega um pouco também da terra e pega um carro novo, qualificado, e tira aquela primeira gasolina que o senhor colocou e queima aquela gasolina e coloca lado a lado para o senhor ver que todas as infecções dessa gasolina, desse carro novo, para ver se não bate aqui nessa água e não mata uma raiz e uma planta. Agora o senhor pensa se isso um pouco aumentar. Nós estamos lembrados de Brumadinho? O que aconteceu?